Bom dia, quem tá chegando agora cedo, quem vai assistir a live gravada aí, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai assistir. Eu sou a Cris Vargas e essa é mais uma live dos 21 dias. Aqui nós estamos aqui na última semana, que essa semana é mais ou menos a semana cíclica, né? Porque nós estamos falando aí sobre a nossa ciclicidade, sobre quais são as potencializações de cada fase do nosso ciclo menstrual. E hoje na live 18 de 21, uau, estamos chegando ao final. A live 18 de 21 nós vamos falar a força da nossa ovulação, a força da ovulação, ok? Sejam todas bem-vindas, vamos chegando, vamos começar aqui então mais uma live. Eu não sei se você já assistiu, bom dia Lívia, eu não sei se você já assistiu outras lives, se você está acompanhando, se você está sabendo aqui o que está acontecendo nesses 21 dias de live, né? Mas se você não está, se você está assistindo pela primeira vez, eu sou a Cris Vargas, eu sou psicóloga e mentora de ciclos menstruais. O que significa isso, Cris? Bom, ao longo da minha vida, ao longo de alguns anos de estudo, né? Eu acho que sim, sempre fui muito observadora, sempre trabalhei com instituições onde tinha maioria feminina, mulheres, assim, as pessoas com quem eu dividia trabalho sempre foram mulheres. Mas eu tive um conceito de mulher na época que eu trabalhava, né? Eu tinha um conceito de mulher, e talvez seja o mesmo conceito que você, que mulher muitas vezes passa pelo ciclo menstrual sem perceber realmente o que significa essa potência do seu ciclo, o que é realmente a força da ovulação, o poder da menstruação, o que é a diversão da pré-ovulação, né? O que é a magia da pré-menstruação. Então a gente vai passando por essas fases, a mulher vai passando por essas fases sem perceber, sem entender. A gente começa, ontem mesmo eu perguntei para as pessoas se elas escutaram alguma frase do tipo, quando algumas frases que eu coloquei nos stories, né? Quando elas ficaram menstruadas, do tipo, você não pode mais brincar disso, você não pode mais fazer aquilo, agora você é mocinha, se comporta, menina fica mais quieta, isso e aquilo. Então, em volta da nossa menstruação existe muito o pudor, existe muita poda. E quando se poda a menina, quando se poda essa mocinha ali que acabou de ficar menstruada, que tá ali cheia de gás, que tem toda uma energia da criança ainda, mas que agora parece que bloqueou, parece que agora ela não pode mais ser criança, agora ela tem que ser outra coisa. Quando acontece isso, o que acontece com a gente, mulher? O que acontece com o nosso corpo? O que acontece com a nossa vida? Nós vamos passando a vida, deixando a vida nos levar, porque nós começamos a perder a diversão. Falei muito sobre esse movimento da diversão na live de ontem. Se você não assistiu, corre para você assistir a diversão da pré-ovulação, né? Então, assim, isso vai trazendo pra gente, então, esses movimentos, né? Então a gente vai se deixando minguar, sabe? Sonhos vão deixando de lado, vontades, relacionamentos, situações, nós vamos deixando de lado porque são coisas que a gente começa a achar que são supérfluas, que a gente precisa conquistar mais, que a gente precisa conquistar mais. Então a gente vai muito pro estudo, pra racionalizada. Acho que durante esses 21 dias, eu acho que teve pouquíssimas lives que eu não falei sobre isso, mas é muito importante que realmente eu fale novamente, porque a gente se tornou pessoas, seres, mulheres racionalizadas. Nós passamos a racionalizar todas as nossas emoções, racionalizar todos os nossos sentimentos, racionalizar todos os nossos estudos. E aí, quando acontece uma situação que a gente precisa lidar com as nossas emoções, a gente não sabe, a gente se perde. E a menstruação, o ciclo menstrual, ele mostra pra gente o tempo inteiro o quanto nós somos cíclicas emocionalmente. O quanto a nossa emoção, ela tá em volta de várias coisas. Então, assim, essa semana é uma pincelada pra tudo isso que eu tô te falando aqui. Mas quando a gente falou na primeira semana lá, quem sou eu? Na primeira semana a gente trabalhou o tema quem sou eu, quem é você, o que você faz, o que você gosta, o que você quer, o que você deseja, né? Então quem é você como mulher? Bom dia, Raquel. Quem é você como mulher? Essa foi a primeira semana de lives. Na segunda semana nós falamos sobre os relacionamentos, onde começam as relações, como se fortalecem as relações.
E agora, nessa terceira semana, nós estamos falando sobre a potência cíclica, sobre a potência de ser cíclica, né? Sobre o seu ciclo menstrual. Então, por isso, é muito importante que se você começou a pegar aqui, beleza, ótimo, não tem problema nenhum. Nós já estamos na terceira fase do nosso ciclo. Nós falamos antes de ontem sobre a força, o poder da menstruação. Ontem sobre a diversão da pré-ovulação, que é a segunda fase. E hoje a terceira fase, que é a ovulação. Então nós vamos começar a falar sobre a força da ovulação hoje. Se ao longo da live aí vocês tiverem dúvidas, coisas que quem estiver assistindo depois, quem estiver assistindo ao vivo, quem estiver assistindo ao vivo vai perguntando, vai comentando. É muito importante para mim também acompanhar esse comentário de vocês, porque isso vai dando engajamento aqui, a gente vai trocando bem legal, fazendo uma troca bem bacana. E quem estiver assistindo depois a gravação pode deixar a mensagem para mim embaixo do vídeo, uma pergunta, ou até me mandar mesmo uma mensagem em inbox, né, direct, individual, tá bom? Vamos lá então? Será que você já sentiu dor aí quando seu corpo estava ovulando? Será que você já percebeu o que é esse movimento da ovulação? Será que em algum momento durante o seu período menstrual, durante o seu ciclo menstrual, você observou qual era a fase exatamente da ovulação? Existem algumas mulheres que relatam, por exemplo, acho que talvez até se você estiver procurando saber engravidar e tudo do tipo, a maioria das pessoas vão falar pra você, tem um corrimento que você observa assim no assado. Nem todas as mulheres conseguem ver esse corrimento, tá? As pessoas colocam isso muito generalizado. Então, assim, é um corrimentinho como uma clara de ovo. Quantas vezes eu ouvi isso e eu procurei o meu corrimento, durante anos esse corrimento de clara de ovo. E eu quase nunca identifiquei ele. Então, assim, não existe realmente uma secreção que vai clarear pra você e vai falar, não, esse é o seu dia fértil, né? Mas o período da ovulação, ele não é só o dia fértil, tá? Então, o período da ovulação, eles são alguns dias que a gente fica ali nesse período. Então, pra cada mulher, esse período, ele varia de tempo, tá? Não existe um tempo certinho. E como que ele varia de tempo? Ele varia de tempo de acordo com o quanto eu gosto de me conectar e o quanto eu me permito me conectar com essa fase. Então, assim, se eu tomo contraceptivo hormonal, obviamente eu não vou passar por esses períodos. Eu não vou passar pelo período da ovulação, eu não vou passar pelo período da menstruação, nem pelo período da pré-ovulação e nem da pré-menstruação, tá? Se eu tomo contraceptivo, eu não vou passar por isso. Só que eu posso observar todas essas fases através da lua. Então, quando você toma um contraceptivo, eu te aconselho, eu te convido a olhar aqui pro seu ciclo menstrual, olhar para ele como algo no sentido de que você vai olhar para a lua, tá? Então se conecta com a lua. Então, assim, quando começar a lua nova, é como se começasse o seu período menstrual. Então você começa a se observar através disso quando você toma contraceptivo hormonal, né? Então, vamos lá. A lua nova, começou a lua nova, então é ali que você vai começar a notar como se você tivesse menstruado, tá bom? Agora é a lua crescente. Aí você tá olhando para a pré-ovulação. É a lua cheia, você está olhando para a ovulação. É a lua minguante, você está olhando então para pré-menstruação. E aí para pré-menstruação, e aí começa tudo de novo. Então, quando você toma contraceptivo hormonal ou quando você não menstrua mais, você pode observar o seu ciclo através da lua, tá? Porque aí isso vai te fazer conexões, entendimento de qual que é a energia de cada fase. E talvez isso vá regular também o seu ciclo mesmo com o contraceptivo, tá bom? E agora, para quem não toma contraceptivo hormonal, então, o primeiro dia da menstruação, o primeiro dia do sangue é a fase da menstruação. E ali você vai ficar mais ou menos até o período que acabar o seu sangue. Então, você tá aí nesse período menstrual, com as mesmas emoções, com a mesma força, com tudo aquilo que eu falei pra vocês na live do poder da menstruação, tá? Aí depois, acabou a menstruação, começa a ser a fase da pré-ovulação. Aí começou a fase da pré-ovulação. A fase da pré-ovulação é o que, crianças? A fase da pré-ovulação é a diversão, que eu falei ontem na live, a diversão da pré-ovulação. É uma fase de divertimento, é uma fase que o nosso cérebro, ele tá mais ativo, né? Então ele começa a trazer mais atividade aí pro nosso dia a dia, para colocar ações em prática, para fazer exercícios, para dançar, para fazer várias coisas. Então,
Vai lá e olha lá essa live também, se você não assistiu ainda. E aí depois acabou esse período da pré-ovulação. Quando que acaba, Cris? Para cada mulher, isso é um enigma. Para cada mulher, esse tempo é um tempo, tá? A média que as pessoas costumam colocar é fazendo um relacionamento aí de 28 dias do ciclo, tá? Porque muitas luas têm o ciclo de 28. O ciclo da lua vai de 28 a 31 dias mais ou menos. Então tem ciclos que são maiores, tem ciclos que são menores. Então se você perceber que você tá menstruando, se o ciclo tá maior em alguma fase, você pode olhar até pra lua, pra perceber se a lua demorou esse tempo todo, se demorou 31 dias, por exemplo, ou 28, ou 29 dias pra dar a volta e aparecer de novo na mesma lua que você menstruou. Então é muito bacana fazer essa observação. E aí então, o que acontece aqui? Aí a gente vamos pegar o ciclo aí de 28 dias. Então as pessoas têm o hábito de falar assim, de 28 dias, então 7 dias menstruados, 7 dias pré-ovulação, 7 dias ovulação e 7 dias pré-menstruação. Você pode até dividir assim. Mas quando a gente vai fazer uma mandala lunar com as energias aí das fases, né, dos arquétipos de cada fase, quando a gente vai fazer uma mandala lunar nesse sentido, o que acontece? Começa a se observar que muitas vezes a gente passa mais tempo em uma do que em outra. Quer ver? Eu vou pegar, eu não peguei aqui, mas eu vou pegar fácil uma mandala colorida pra você ver aqui. Eu achei que seria fácil. Achei que ela estaria fácil, queridas, mas achei que errado. Ela não está de fácil acesso. Deixa eu ver se em uma aqui tem. Não tem. Tem. Aqui, ó. Eu tenho uma outra aqui, não é tão grande, mas vamos lá. Olha só. Aqui, nessa mandala, o que eu tava fazendo? Eu tava fazendo energias de cada ciclo. Então, de cada arquétipo, que a gente vai falar um pouco. Nós vamos fazer, eu vou ensinar vocês a fazer essa mandala e nós vamos falar também sobre essas energias dos arquétipos aqui, tá? Então, olha aqui. Aqui eu tava eu tinha colocado a roxa era a fase da pré-menstruação, a vermelha a fase da menstruação, a rosa a fase da pré-ovulação e a laranja a fase da ovulação, tá? Então aqui, olha, você pode perceber que eu fui colocando e pintando, a energia da menstruação, ela é mais forte em mim, olha. Nesse período aqui, ela foi mais forte. Por bastante tempo aqui, olha. E aí, a energia da pré-menstruação já foi mais fraca, olha. A da ovulação, então, quase não tem. Esse laranjinha aqui é bem mais pouco. A da pré-ovulação já foi um pouquinho mais. Foi meio parecido aí com a da menstruação. Então, se você for perceber, cada mulher, ela vai ficar com uma energia nesses períodos. Então, assim, se você tá tentando engravidar ou se você não quer engravidar, o que você vai observar é realmente o seu comportamento em todos os períodos. Então você começa a observar seu comportamento, você começa a observar seu corpo, as mudanças que o seu corpo vai fazendo, você vai saber identificar exatamente qual é o dia que você ovula. Então você vai saber que 2 dias antes dessa ovulação e 1 dia depois dessa ovulação, você não pode aí ter uma relação sexual. Então olha só, a gente toma contraceptivo muitas vezes um mês inteiro para evitar 3 dias, né? 3 dias que a gente pode engravidar praticamente. Entende? Porque é 1 dia só que a gente ovula. Apenas 1 dia. Só que a gente, 1 dia antes, se você tiver relação, 2 dias antes mais ou menos, se você tiver relação, esse espermatozoide pode durar ali dentro ainda, tá? O espermatozoide feminino, ele dura até 72 horas dentro do corpo da mulher. Então ele pode durar ali ainda e talvez fazer essa fecundação. Ele sobrevive. E se você menstruar, se você transar no dia da ovulação,
aí você também vai correr o risco de de gerar uma gravidez, porque o espermatozoide masculino ele é muito mais rápido. Vai com tudo. Na rapidez. Agora, então, olha só, a gente tem 3 dias aí que a gente precisa ficar atentas, preocupadas e usar camisinha se a gente quiser ter relação nesses 3 dias, tá tudo bem, não tem problema. Só que aí muitas vezes a gente para de usar, fica usando contraceptivos hormonais aí durante muitos anos, durante muito tempo, para evitar esses 3 dias apenas, e a gente perde as outras coisas também que são benéficas, porque a gente perde também o gás muitas vezes da vida. Eu tô falando de mim, tô falando de outras mulheres, tá? Que eu já acompanhei e que já me relataram também o quanto ficaram sem vontades, né? O quanto a libido delas foi prejudicada durante anos por conta do contraceptivo hormonal, né? Mas aqui a gente não vai ficar falando disso, a gente vai falar sobre a força da ovulação. Então vamos lá, tô tentando te mostrar para você entender que essa ovulação, ela tem a ovulação em si dura 3 dias, assim, dura um dia, mas 3 dias são os dias perigosos para você gerar e para você engravidar, caso você não queira engravidar. Agora, o restante desse período você pode usar como uma divisão. Aí você pode olhar para o seu ciclo e falar assim: bom, meu ciclo tem 31 dias, então eu vou dividir ele em 31 dividido por 4. Aí você vai ter mais ou menos uma média de quantos dias você pode observar a força da sua ovulação, tá bom? Então, a força da sua ovulação. Agora, a ovulação, ela dura apenas um dia e tem aí esse embasamento de 3 dias de segurança aí em volta. Combinado? Então vamos lá. O que eu posso trazer de força? Qual que é essa força, então, Cris, da ovulação? Antes de falar da força, gente, eu quero falar um pouquinho sobre as dificuldades que a gente pode ter nessa fase. Lembra que lá na fase menstrual, no poder da menstruação, eu falei pra você que quando a gente começa a menstruar, o que acontece com a gente é que como se a lua clara, a lua branca, virasse com a luz toda pra dentro, né? Então, ela começa a iluminar as nossas emoções, os nossos sentimentos e tudo mais. Isso acontece lá no poder da menstruação, quando a gente tá lá na menstruação, certo? O que acontece aqui na ovulação? Qual que é a força da ovulação? A força da ovulação é a força que eu conquistei lá na menstruação. Então, aquela lua que olhou pra dentro, aquela luz que virou e começou a olhar tudo que estava aqui dentro de mim, todas as minhas emoções, as minhas fragilidades. Quando eu cuidei dela, quando eu olhei pra ela lá dentro, o que acontece? É que ela vem pra cá agora, nessa lua cheia, nesse espaço de ovulação, e ela expande e mostra pro mundo a minha verdade, a minha potência, quem eu sou. Então, olha só, quando eu tenho dificuldade de lidar com a minha sombra lá da menstruação, provavelmente eu vou ter dificuldade de lidar com ela aqui. Então aqui eu não vou conseguir mostrar as luzes. Provavelmente aqui eu vou mostrar muita sombra. Vou mostrar muita sombra minha. Vou explicar mais claro isso pra você, tá bom? Por muito tempo, por muitos anos, eu cheguei a falar isso numa live. Pra mim, a menstruação foi insignificante, né? Eu não sou uma pessoa que sofria dores com menstruação, com ciclo menstrual, nada disso. Pra mim foi insignificante, passou aquilo batido, não existia nenhum problema naquilo, mas também não existia nenhum amor naquilo, né? Então era bem assim a menstruação, o ciclo menstrual pra mim era bem assim. E o que acontecia? Se era insignificante, bom, eu ficava menstruada, era insignificante, eu não olhava pra minha força, eu não via nada. Eu ficava na pré-ovulação, era insignificante, também não aproveitava nada daquela potência. Eu tava na ovulação, insignificante, não aproveitava nada da potência. Na pré-menstruação, insignificante, não aproveitava nada. Geralmente tinha até muita raiva no período pré-menstrual. Mas aí o que acontecia no período da ovulação, né? Bom, eu sempre fui uma garota, né? Uma mulher ali, desde pequena, acho que desde garota mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que buscou muitos estudos. Eu sempre gostei muito de estudar, de buscar conhecimento. Então eu sempre questionei algumas coisas. A minha curiosidade sempre foi muito grande em volta da sexualidade, dos ciclos e tudo mais. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande, embora eu não colocasse isso em prática no meu corpo, mas eu tinha curiosidade de ler, de entender sobre isso. E aí essa curiosidade minha, ela era guardada pra mim, sabe?
Então ela ficava só aqui dentro de mim. Então eu lia, eu estudava, eu fazia cursos. Eu tenho apostilados, assim, caixas de apostilados, de coisas que eu estudava, fazia curso e blá 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 e guardava. Então, muito legal, aprendi isso, pá, guardava. O que isso significa quando eu tô falando aqui da força da ovulação? Isso significa o seguinte: quando a gente tá lá na menstruação, que a gente olha pra dentro, então a gente tá aprendendo coisas da gente, entende? É como se a gente estivesse estudando. A gente não tá estudando no papel, na aula, na prática, né? Na prática racional que a gente tem, mas a gente tá estudando o nosso interior. A gente tá fazendo esse mergulho de autoconhecimento, de estudo, de aprendizado. Certo? Então eu tô lá na minha menstruação com essa lua olhando pra dentro, com essa lua iluminando dentro. Então eu olho pra tudo isso. Eu conheço, eu começo a me conhecer, eu começo a me escutar, eu começo a me entender, eu começo a me relacionar comigo mesma. E aí, o que acontece quando eu vou pra lua cheia, né? Quando eu chego aqui na ovulação. Aí eu passei pela lua crescente, então essa luz começou a ir saindo um pouquinho, ela tá crescendo, e aí quando eu chego aqui na ovulação, ela tá uma luz cheia, virada pra fora. O que acontece? Que se eu não mergulhei lá dentro de mim, aqui eu não vou conseguir falar o melhor de mim pras pessoas. Então, o meu estudo, por exemplo, como eu disse, meu estudo ficou sempre encaixotado. Eu levei anos pra chegar aqui e conseguir abrir pra vocês e falar pra vocês. Porque por muito tempo eu achava que não servia pra ninguém. Por muito tempo eu achei que aquilo que eu sabia, sabe? Eu estudei, eu entendi, tá? Tudo, mas isso daqui ninguém interessa, ninguém gosta. Tipo, pra falar sobre ciclos menstruais, pra ser uma psicóloga de ciclos menstruais, o que as mulheres vão entender de ciclos menstruais? O que as mulheres querem saber disso? Mulher nenhuma quer saber de ciclo menstrual. Minha cabeça, meu raciocínio, minha sombra tava lá em volta, minha sombra da menstruação. Então eu olhava pra ela e tipo, não tô afim de olhar, não quero, não vou mergulhar, não vou estudar isso. E aí eu saía pra ovulação, pra força da ovulação aqui. E aí o que acontecia nessa força da ovulação? Eu não tinha coragem de falar. Então eu ficava escondida. Então é isso que acontece com você quando você passa pela menstruação sem saber que você está passando por ela, sem saber da sua potência lá. É isso que acontece com todas nós quando nós temos baixa estima, baixa autoestima, né? Quando a nossa autoestima, ela intelectual, racional, emocional, está fragilizada. Porque provavelmente lá na menstruação, onde a gente precisava olhar, onde a gente precisava cuidar, onde a gente tinha o poder, a potência, né, o poder ali da menstruação para poder transformar algumas coisas na gente, a gente não transformou. E aí chega aqui na ovulação, a gente perde a força. Por exemplo, eu mostrei essa pintura para vocês da mandala. E você pode perceber que mesmo eu tendo passado por muitas vezes lá eu sentia minha energia lá da menstruação muitas vezes mais forte. O que acontece quando eu senti essa energia mais forte? Era uma energia que na verdade era uma energia de introspecção o tempo inteiro. Mas essa introspecção não gerava ação. Então também não adianta eu mergulhar lá dentro. Nossa, eu vou fazer um mergulho profundo na minha menstruação. Toda menstruação agora eu vou deitar, eu vou ficar deitada, eu vou ficar me escutando, vou menstruar, eu vou dormir, isso e aquilo. Tá, bacana, legal. Mas e depois? Quando ela sai, acabou a menstruação, a lua começa a crescer e aí a gente começa a vir com a pré-ovulação, que é o crescimento, pra chegar pra cheia. Você tá fazendo essa ação? Porque você precisa fazer essa ação. Se você não se divertir, como a gente falou ontem também, então primeiro, se você não mergulhar na sua menstruação, se você não mergulhar lá, não mergulhar não é ficar em volta de sofrimento, não é isso, gente. Mergulhar, quando eu quero dizer, é escutar algumas coisas que você vai precisar escutar ali, fazer algumas pequenas anotações, ter um tempinho todos os dias para você anotar as coisas daquele dia, coisas que vieram na sua cabeça, pensamentos. Ali na menstruação, se permitir sonhar, se permitir anotar seus sonhos, se você gostar, porque eu acho que é muito válido, é muito importante. Os sonhos revelam muitas coisas pra gente. E com o tempo você vai começar
a você mesmo aprender a ler seus sonhos, tá? Não precisa de significados nem nada, você mesmo vai começar a entender mais sobre seus sonhos, mas é uma prática, né? Então, assim, ali na menstruação, ela te mostra que você precisa escutar um pouquinho mais você, escutar a sua intuição, entender um pouquinho os seus sonhos, escutar um pouquinho. Então, se você escutou lá, aí você saiu da menstruação, acabou a menstruação, gente, acabou a menstruação, você saiu dela, entrou na fase da pré-ovulação, você se divertiu na fase da pré-ovulação, que foi o que a gente falou ontem. Bom, se você foi lá, se você começou a se divertir, começou a dançar, começou a fazer coisas mais divertidas para olhar para aquelas coisas que você anotou lá na menstruação e ver, isso daqui serve pra mim, isso daqui não serve, isso daqui eu acho que dá pra eu fazer alguma coisa, isso daqui não dá. E aí você organizou lá seus pensamentos, organizou suas ideias e começou a se divertir aqui, nessa fase da ovulação, que acabou a pré-ovulação e entrou na ovulação. Aqui nessa fase você vai estar cheio. Você vai estar a mulher que é autoconfiante, aquela mulher que pode chegar e mostrar para as outras pessoas o que ela está fazendo, aquela mulher que pode cuidar das outras pessoas, aquela mulher que está em volta de carinho, que ela quer dar, ela está doando agora, porque aqui você vai estar doadora, entende? Agora, o que acontece? Só que uma doadora eu diria, uma doadora saudável. Por quê? Porque a gente já falou sobre isso em outras lives, acho que na primeira semana do Quem Sou Eu a gente falou bastante sobre isso. Muitas de nós somos mulheres doadoras, só que nós somos doadoras não saudáveis, entende? Nós somos doadoras que precisam depois sugar das outras pessoas. Então isso acontece, por exemplo, num relacionamento afetivo ou num relacionamento de pai e mãe também, onde a gente acha que a gente precisa fazer muito pela outra pessoa, a gente precisa dar as coisas pela outra pessoa, então a gente vai, doa, e aí depois de uma certa fase a gente fica lá naquela suga, né, naquele sugar. Eu preciso de atenção, eu preciso de carinho, eu preciso que alguém olhe pra mim, eu preciso que alguém faça isso pra mim. Então, quem vai fazer isso, quando você observa o seu ciclo, você vai entender que quem vai fazer isso, quem vai dar esse carinho pra você, quem vai te nutrir, é você mesmo. Entende? Então você vai poder doar aqui nessa fase da ovulação se você se nutriu na fase da pré-ovulação, da pré-menstruação e da menstruação. Se você não se nutriu na fase da pré-menstruação e da menstruação, aqui nessa fase você não vai conseguir doar. Aqui nessa fase provavelmente você vai vir para essa mulher carente, sofredora, vítima que tá esperando que o outro faça por ela o que ela mesma pode fazer por ela. Então fica com isso hoje. Se você por acaso tem cobrado demais as pessoas, tem pedido demais a atenção das outras pessoas, tem levado isso para outras pessoas e falado para elas, olha, vem, né, tipo assim, você não tá fazendo nada por mim, ai, nossa, ninguém faz nada por mim, nossa, tudo eu que tenho que fazer, blá blá blá, blá blá blá. Você tá na sofredora. Você tá na doadora sofredora, você não tá na doadora saudável. Então, olha pra isso, sabe? Começa a perceber quais as necessidades que você tem. Volta lá na live das necessidades, que foi a segunda live que a gente fez. Volta lá na live das necessidades. Volta lá pra observar sua autoestima. Volta lá pra ver seus relacionamentos, sabe? Assiste essas lives de novo. Retoma essa força. Vem pra cá, vem pra live da força da menstruação, do poder da menstruação. E aí ali, naquele poder da menstruação, você vai resgatar a sua energia, você vai se nutrir. Você vai se nutrir para que aqui agora você tenha essa força da ovulação. Para que aqui agora você possa colocar essa força em ação. Porque aí quando você coloca essa força em ação da ovulação, o que acontece? As pessoas te olham de uma maneira diferente. Você se olha de uma maneira diferente. Aqui, essa é uma fase que para que se a gente for olhando para toda essa potência, a gente vai chegar nessa fase, numa fase esbanjando, sabe, autoestima, esbanjando autoconfiança. Essa é uma fase que a gente tá pronta, assim, geralmente quando a gente vai estudar um pouco sobre o empreendedorismo e o ciclo menstrual, né? Usar o nosso ciclo menstrual como
uma força de potência para o empreendedorismo, para empreender, para o trabalho. Então, quando a gente vai olhar para isso, o que acontece? Nessa fase, as pessoas, o que nos indicam, o que vai ser sempre indicado, é que nessa fase a gente apresente projetos, é que nessa fase a gente lance produtos, é que nessa fase a gente vá mostrar para o mundo quem nós somos, né? Então, assim, o que acontece é que vai mostrar a beleza nossa nessa fase da ovulação. Quando você começa a estudar sobre isso, você vai entender que é nessa fase que você vai mostrar essa ovulação, esse poder, esses movimentos todos. Porém, o que acontece aqui? Porém, se eu não olhei lá na minha menstruação da forma que eu precisava olhar, o cuidado que eu precisava olhar, o jeito que eu precisava olhar, é que aqui eu não vou conseguir ter essa força, eu não vou conseguir mostrar essa beleza minha. Aqui eu vou esconder, que aí volta lá e lembra a Cristiane que tinha vergonha, né? A Cristiane que tinha vergonha de falar sobre os estudos dela, que tinha vergonha de mostrar para as pessoas as coisas que ela pensava e tudo mais, deixava tudo encaixotado, guardado. Então é isso que vai acontecer com você. Se você não olhar para a sua força, para o seu poder da menstruação, e não brincar, não se divertir na sua pré-ovulação, aqui na sua ovulação você não vai ter força, você não vai ter luz para mostrar para as outras pessoas. Então a força da ovulação está em olhar para a sua menstruação, caminhar pela sua pré-ovulação para poder chegar aqui. Então é todo um ciclo, gente, entende? Você pode perceber que é um ciclo. É um ciclo, é menstruação, pré-ovulação, ovulação, pré-menstruação, menstruação, pré-menstruação, pré-ovulação, ovulação, pré-menstruação. Esse ciclo, ele precisa ser completo. Se eu fico só numa fase, se eu olho só para uma fase, o que acontece é que eu vou ficar desregulada, né? Então, quando eu mostro aqui pra vocês a mandala que eu mostrei aquela hora, deixa eu pegar ela de novo aqui. Eu queria a outra porque a outra imagem que eu tenho, ela tá bem viva mesmo, tá bem legal. Essa daqui você pode perceber que tem alguns dias que eu nem quis pintar, olha, porque eu não estava bem, não estava afim, e tá tudo bem também. A mandala não é pra ser uma coisa forçada pra você, né? Mas aí aqui, olha, quando você observa, você vai vendo que tem mais forças dominantes, certo? Então, aqui eu acho que até não tá tão dominante, mas tá... eu acho que essa daqui tá bem fraquinha. O que acontece é que assim, se eu tiver... A outra que eu tinha, ela tinha uma cor muito dominante. Eu não lembro direito se era bruxa, se era a fase menstrual, se a fase perimenstrual, que tava muito dominante na outra mandala que eu tinha pra mostrar, de exemplo. E aí, quando tá muito dominante, a gente precisa começar a trazer mais outras forças. Então, assim, veja aí, agora, comece a observar se a sua força da ovulação, ela é dominante em você ou se você passa por ela tranquilamente. Se você passa por ela sem perceber, sem se tocar, sem dar atenção. Porque se você passar pela sua ovulação sem dar atenção, sem usar a força dela, isso vai te deixar lá na frente, na pré-menstruação, com problemas. Na pré-menstruação, aí na pré-menstruação você vai ter enxaquecas, você vai ter dores de cabeça, você vai ter dores no útero, vai ter milhões de outros sintomas ou coisas, pensamentos, sensações, emoções, raivas. Eu, por exemplo, como eu já falei, na minha pré-menstruação, eu tive muitas vezes raiva, né? Eu tinha um sintoma, e eu falei isso na live das emoções, né? Na live das emoções eu falei muito sobre isso, porque são as emoções do sistema, né? Então, trazer isso pra você também, sabe? Trazer isso pro seu dia a dia, pro seu cuidado, pra sua observação, pra entender, bom, se a emoção que é mais forte no meu sistema familiar geralmente é a raiva, não, é a tristeza, é o medo. Então, observa quando você estiver pré-menstruada, pra você observar também qual é a emoção que está mais ativa. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, amanhã eu vou falar sobre a magia da pré-menstruação. Mas hoje aqui nós estamos falando da força da ovulação. E não tem como falar da ovulação se a gente não falar de todo, entende? Todas elas estão muito conectadas, elas são um ciclo. Então se você não passou por um ciclo de uma forma positiva em algum aspecto, provavelmente nesse aspecto aqui da ovulação, que é onde você vai mostrar para as pessoas do lado de fora tudo aquilo que estava do lado de dentro,
aí aqui você não vai ter força pra mostrar, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você hoje pare para pensar. A gente precisa fazer uma prática. Ontem também fiquei devendo uma prática depois, então eu acabei não colocando na live de ontem. Então se você assistiu a live de ontem e sentiu uma falta da prática de ontem, eu vou deixar duas meditações hoje lá no Telegram, que é a meditação da live de ontem, da pré-ovulação, e a meditação de hoje da fase da ovulação, tá bom? Que você pode fazer sempre quando você estiver ou na fase da ovulação ou quando você estiver na fase da pré-ovulação, para você potencializar essas fases. Fazendo essas meditações vão te ajudar a potencializar então essas energias dentro de você, combinado? Então vamos lá, vamos seguir. Hoje eu quero que você pare para pensar um pouquinho nos exemplos de mulheres que você tem, porque a força da nossa ovulação, ela está muito conectada com a força das mulheres, com a força, com os movimentos, com os olhares que a gente tem das mulheres. Então eu quero que você pare um pouquinho agora, hoje, feche seus olhos agora um pouquinho, acho que fica bom a gente fazer esse exercício. Feche seus olhos um pouquinho. Inspira e expira. Inspira mais uma vez. E expira. E mais uma vez. Inspira. Traz a presença para o seu tempo agora, só para a gente se conectar mesmo com o seu corpo, com a presença do seu corpo agora. E eu te convido a olhar para os exemplos de mulheres. Mulheres que viveram com você, mulheres que você cresceu com elas, mulheres com quem você trabalhou, mulheres que foram influentes na sua vida. Quero que você olhe e pare. Talvez você tenha convivido com muitas mulheres, nenhuma delas tenha sido exemplo para você. Talvez o exemplo para você tenha sido alguém que você viu na televisão. Talvez o exemplo para você de mulher tenha sido alguém que você viu numa folha de revista. Quero que você olhe para isso agora. Qual o modelo de mulher para você? Qual é o modelo de mulher que você olhou e falou, uau, é assim que eu quero ser? Quais eram as energias dessa mulher? Ela era uma mulher que era mais feminina, que tinha sempre um autocuidado em volta dela. Ela era uma mulher que abdicava dos sonhos dela, das vontades dela para fazer tudo pelos outros. Ela era uma mulher que mostrava potência, que mostrava poder, que era executiva, que, nossa, você achava que ela deixava os homens no chinelo. Quais eram esses exemplos? Essas mulheres eram como? Eram mulheres que esqueciam de si mesmas para cuidar dos outros, eram mulheres que não cuidavam dos outros, eram mulheres autoritárias, mulheres submissas, mulheres sofredoras. Qual é o exemplo de mulher que você veio carregando, que você vem carregando até hoje, que você vem sentindo que você precisa soltar hoje, que você precisa ressignificar, que você precisa transformar isso hoje? Inspire, expira aí, sentindo essa sensação, esse olhar. Inspira e expira. E se você ainda estiver de olhos fechados, pode ir indo abrindo seus olhos no seu momento, no seu tempo. E voltando pra cá. E trazendo essas mulheres com respeito, com amor, com carinho, mas entendendo também o quanto essas mulheres influenciam o seu olhar para você hoje. O quanto essas mulheres, ou quanto esse significado dessas mulheres, esse olhar que você teve para essas mulheres pode estar te prejudicando a olhar para a força da sua ovulação no dia de hoje. Como isso, Cris? Vou te explicar, tá?
Vou te mostrar aqui um exemplo. Eu tive mais de um exemplo de mulher na minha vida. E exemplos que eu olhava e falava, não quero ser. E exemplos que eu olhava e falava, uau, é assim que eu quero ser. E exemplos que eu acabei sendo sem perceber. Tá? Olha só, quantas coisas. Eu vou falar de uma imagem que eu lembro assim, eu tenho muito forte essa imagem na minha cabeça. Era uma revista, eu acho que na época era uma revista, eu acho que era uma revista Veja. Eu peguei essa revista e a imagem dessa revista era uma mulher de terninho, né? De terninho preto, cabelo curtíssimo. E eu tinha na época cabelo longo. E o cabelo dela curtíssimo, ela de terninho, com um charuto na boca, era um charuto na boca. E a frase da página, olha só como me marcou isso. E a frase da página, né, o enunciado lá assim, era mulher alfa. Aí tinha mais coisas, mas assim, que era mulher alfa. Eu lembro que eu li aquilo, eu não sei quantos anos eu tinha, eu não era adulta, eu era adolescente ou jovem adolescente, assim, quase adolescente. Eu não me recordo exatamente a idade, mas eu era da adolescência um pouquinho para menos. E aí, eu lembro que eu li aquela reportagem, vi aquela imagem e tudo mais, e falei, é assim que eu quero ser. É essa mulher que eu quero ser. É essa mulher. E eu passei a minha vida seguindo, querendo ser essa mulher, sabe? E aí eu fui sendo essa mulher por muito tempo. E o que essa mulher representava pra mim ali? Ela representava uma força muito grande. Ela me representava aquela mulher cheia de couraças, que não sentia emoções, né? As couraças que a gente falou na live da autoestima. Então, essa mulher, ela era essa mulher que tava cheia de couraças, que tava lá, com um escudo na frente dela, pá. E ela ia forte pra luta, pra lutar com todo mundo, pra lutar contra todos os homens, pra lutar contra todas as vidas e blá blá blá. Então essa mulher, essa foi a visão que essa mulher passou. Essa imagem, eu lembro que eu li a revista, mas eu não lembro do que estava falando. Eu lembro que era de mulheres que estavam se tornando executivas e tudo mais. Então aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, é essa mulher que eu quero ser, ponto. E aí eu fui pra vida assim, né? Eu fui pra vida assim, eu fui pros estudos, eu fui pra tudo com esse olhar dessa mulher potente, dessa mulher que ia e enfrentava o mundo, que andava com o escudo na frente dela e que ia empurrando todo mundo que, tipo, tentasse mexer com as emoções dela. E essa foi eu, por muitos anos. Por muitos anos eu fui assim. Então esse foi um exemplo muito, muito marcante pra mim. Só que aí eu tenho outros exemplos. Aí tem um exemplo, por exemplo, daquela mulher que ela abdicou dos sonhos dela. Ela abdicou dos sonhos, das vontades dela, porque de alguma maneira ela achou que a única vontade que ela teria, que a única vontade que ela poderia ter, ou que ela queria naquele momento, era ser mãe, né? E eu vejo isso muito ainda, né? E aí o que aconteceu quando ela abdicou? Então o que aconteceu quando eu me tornei mãe? Esse exemplo bateu muito forte em mim, porque eu achava que eu precisava abdicar dos meus sonhos também. Eu achava que para eu ser mãe, para eu cuidar do meu filho, para eu poder trabalhar, para eu poder amar o meu filho, para eu poder entregar o melhor para o meu filho, eu tinha que largar tudo que eu fazia. Eu tinha que largar meu trabalho, eu tinha que largar tudo. E foi isso que eu fiz. Porque aí era um exemplo que eu tinha, entende? Era uma força que eu tinha ali nesse exemplo. E aí eu fiz isso. Só que eu fiquei infeliz nisso. Fiquei infeliz. E eu infeliz, eu não poderia fazer meu filho feliz. Porque aí, ali nesse momento, eu percebi que eu não... abdicar dos meus sonhos, abdicar de quem eu era, abdicar das minhas vontades, dos meus desejos, do meu trabalho, da minha troca do meu trabalho, se eu abdicasse disso, se eu largasse isso pra ficar com ele, eu iria sufocá-lo. Eu iria dar pra ele um peso muito grande de responsabilidade de me trazer alegria. Eu iria colocar nessa criança, nesse meu filho, né? Eu iria colocar no meu filho a responsabilidade de me fazer feliz. Quando, na verdade, a responsabilidade de me fazer feliz é só minha. Não é dele. Não é do meu marido.
não é do meu namorado, não é de ninguém. É só minha. Então, olha só, 2 exemplos. Eu tenho mais. E aí, o que isso tudo influencia na minha ovulação? Cris, isso tudo Gente, o que isso tudo influencia na sua ovulação? Tudo isso influencia na sua ovulação porque nessa fase da ovulação nós estamos em volta, conectados com a mulher que nós somos, com a mãe que nós refletimos, com a mulher cuidadora ou não cuidadora. Então, por exemplo, meu primeiro exemplo era de uma mulher que não queria cuidar das outras pessoas, não. E ela tava só assim, eu. Esse era o meu primeiro exemplo, entende? Então, esse meu primeiro exemplo tava lá, eu, cheia de escudo, cheia de coisas e blá blá blá. Então, o que aconteceu? Essa mulher que eu, quando chegava aqui na ovulação, nem passava pela ovulação, imagina. Ah, cuidar dos outros. Aparece, sem cuidar, nem vou cuidar. Não quero saber. Porque a ovulação, a força da ovulação tá em você dar pro outro agora tudo aquilo que você nutriu. Toda aquela força que você carregou, agora você vai mostrar pro outro, você vai dar pro outro, você vai fazer carinho, você vai ter mais trocas, a força da ovulação tá em você se reunir com outras mulheres e dividir o seu conhecimento com outras mulheres. Se reunir com outras pessoas e dividir o seu conhecimento com outras pessoas. Então, aquela mulher alfa, aquele exemplo de mulher alfa de uma revista, não era esse exemplo de mulher que doava para as outras pessoas. Era um exemplo de mulher que ela queria mostrar empoderada, mostrar toda a sua força para as outras pessoas, mas ela em nenhum momento estava disponível para doar coisas para as outras pessoas. Ela não estava disponível para isso, porque ela não sabia doar. Primeiro porque ela não sabia receber. Então ela não ia saber doar, certo? E aqui, quando eu vejo esse outro exemplo, né, que é o exemplo da mulher que abdicou de todos os sonhos dela, que abdicou das vontades, que achou que ser mãe era o suficiente, e aí deposita na criança esse peso também da maternidade, de realizar os sonhos dela ou coisas do tipo. O que acontece aqui? Essa mulher na ovulação, né? Qual que é a força dessa mulher da ovulação? Vamos analisar aí qual que é a força dessa mulher na ovulação. Se essa mulher não está buscando se conhecer, crescer e desenvolver. A força dessa mulher na ovulação é o quê? É que na verdade ela não sai da ovulação. Ela não passa pelas outras fases, ela não passa pelo contato com ela mesma na menstruação, ela não passa pelo contato da diversão da pré-ovulação, ela não passa pelo contato do conhecimento, da magia lá da fase da pré-menstruação. Por quê? Porque ela só fica na ovulação, porque ela só fica no doadora. Só que essa é a mulher que tá doando, e em algum outro aspecto ela tá frágil. Em algum outro aspecto ela tá pedindo que alguém cuide dela. Ou é no relacionamento afetivo que ela precisa que as pessoas cuidem dela, né? Que o marido, o namorado, a mulher vai lá e cuide dela. Ou é ainda no relacionamento de trabalho, que ela sempre fica por baixo, que ela sempre fica lá com medo, com vergonha de falar os sonhos dela, de falar as coisas dela. E isso eu fiz também. Entende? Embora eu fosse lá, a mulher, tentar ter esse exemplo da mulher alfa, eu também já fui essa mulher que no trabalho, pro marido eu nunca pedi atenção, gente, eu sou meio chatinha pra isso. Hoje eu consigo pedir mais coisas, mas fazer uma troca mesmo, falar coisas, mas antes, pra mim, tipo, isso era tirar meu escudo, né? Então, se eu tirasse meu escudo, eu não poderia, porque eu iria ficar frágil, então eu não poderia. Agora, então, o que acontecia no trabalho? Essa fragilidade acontecia no trabalho, né? Eu doava, e aí chegava na hora do trabalho, o que acontecia? Em alguns aspectos eu doava, não é todos os aspectos, mas em alguns aspectos eu doava. Aí chegava no trabalho, o que eu sentia? Eu me sentia frágil, eu falei sobre a autoestima, eu falei sobre a autoestima intelectual, eu me sentia com a baixa autoestima intelectual, né? Não tá legal essa minha autoestima, entende? Então, assim, eu não sei muito, eu não sei nada, isso e aquilo. Então, eu me sentia fragilizada lá no trabalho. Eu tinha vergonha de falar as minhas coisas, eu tinha vergonha de falar os meus sonhos, né? Várias coisas ali. Então, olha só, quanta coisa, gente, que você carrega.
talvez de outras mulheres, talvez de exemplos que você se colocou como exemplo, porque é uma revista que eu nunca conheci aquela mulher só era uma modelo e aquela modelo mexeu profundamente comigo. Então existem coisas que você não sabe, que você desconhece, mas que estão influenciando a sua relação com o seu ciclo menstrual até hoje. Existem muitas coisas que influenciam o seu contato com cada fase, com cada potência de cada fase, né? E é isso que a gente está fazendo aqui agora, nessas semanas aqui, para desmistificar um pouco tudo isso, para você começar a olhar e entender um pouquinho mais sobre a sua força, sobre o seu poder, sobre a sua diversão, sobre a sua magia, né? Então, hoje nós falamos aqui, olha só quanta coisa a gente falou, a gente deu um monte de voltas aqui para falar sobre a ovulação. Porque a ovulação, ela é um período curto da mulher, mas que é um período que muitas vezes se expande para um movimento de sofrimento, de dor. Existem mulheres que até sentem dor, isso eu não falei e é importante falar. Existem mulheres também que até sentem dor durante a ovulação, tá? E essas mulheres que sentem dor durante a ovulação, provavelmente sempre tem uma conexão com a dificuldade que tem ali na menstruação, ou ainda quando essas mulheres têm medo ou não conseguem engravidar, tá? Então, se eu não tiver muito medo de engravidar, pode ser que eu tenha essa dorzinha, que eu sinta esse incômodo, que eu perceba isso. E se eu não tiver medo de engravidar, mas eu não conseguir lidar com a minha menstruação de jeito nenhum, aqui também eu posso ter essa dor. Porque, como eu disse, a ovulação, ela é o lado a lua, né? A luz que estava interna. Agora essa luz que estava interna sugou tudo que tinha lá de interno, ela traz agora para fora essa coisa. Então, se eu suguei lá dentro energias positivas, eu vou trazer para fora agora energias positivas. Se eu suguei lá dentro energias negativas, eu vou trazer energias negativas aqui para fora agora. Então, você precisa olhar o quanto você tem feito a transformação em você no poder da sua menstruação, para você poder vir aqui e olhar para essa ovulação, né? Quando eu falo desses exemplos de mulheres, e a gente falou então entre esses exemplos de mulheres, dessas dores, desse movimento da ovulação, quando eu vou falar sobre esses exemplos de mulheres também, desses exercícios de exemplos de mulheres, eu vou falar para você também aí lidar realmente, entender mais ainda sobre quem é você, né? Sobre como se formou a sua identidade. Então, agora com esse exemplo, se você quiser, volta lá na live Quem Sou Eu, na primeira live que a gente fez. Volta lá naquela primeira live, Quem Sou Eu, e entenda um pouquinho também, olhar um pouco para essas mulheres, se conectar um pouco mais com essas mulheres, entender um pouquinho o que você viu, o que você olhou, o que você viu pelo caminho, né? Como foi isso para você, certo? Eu não trabalhei com executivas, mas porque o exemplo da mulher alfa, né? Mas depois eu trabalhei muitos anos com mulheres que eram freiras, né? E muito ali dentro você vê também essa força de precisar lutar pelo outro, de precisar lutar pelas coisas. E aí isso também faz com que a gente se desconecte também do nosso interior, da nossa vontade, da nossa força, das nossas emoções, né? Porque a gente precisa estar lutando, a gente precisa estar carregando os outros nas costas, a gente precisa estar lutando pelos outros. Então, tudo isso faz uma junção aí da sua personalidade de mulher, do seu olhar e de como você vai usar a sua força para a sua ovulação. Como você vai usar essa força para a ovulação. Então, gente, a ovulação, ela não é só eu quero engravidar, não quero engravidar. Muito pelo contrário. A fase da ovulação é uma fase de troca, é uma fase onde você vai doar coisas para as pessoas, você vai fazer carinho, você vai estar mais ativa e atenta para brincar com seus filhos, se você tiver. Você vai estar mais ativa e atenta para cuidar de alguém, se você for cuidadora de algum aspecto. Você vai estar mais ativa e atenta para cuidar da sua casa, para cuidar das suas plantas, para cuidar das coisas da natureza, sabe? Essa é uma fase para isso. Então, se você não tem cuidado, se você não tem doado, se você não tem mostrado o seu potencial para fora, se você não tem expandido o seu potencial para fora,
É porque você precisa olhar um pouquinho mais para essa fase da ovulação. Você precisa se conectar com o poder da menstruação, com a diversão da pré-ovulação, para você trazer a força da sua ovulação para cá. Estamos certas? Estamos combinadas? Gratidão, queridas, pelo dia de hoje. Gratidão por mais uma live 18 de 21. Estamos encerrando, gente. Como vocês estão com isso, hein? O coraçãozinho tá aqui, ó, palpitando de vontade de querer continuar. Mas calma, vai continuar, tá? Nós não vamos ficar lives todos os dias, mas nós teremos lives todas as terças-feiras, às 7h07, novamente, combinado? Então já mantém aí, já anota aí que a gente vai continuar tendo. Bom, para as mulheres também que já estão me perguntando, cria seu curso Potência Cíclica. A segunda parte, a segunda fase do curso, né, a primeira turma do curso já foi em dezembro, foi em novembro. A primeira turma foi em novembro e agora nós vamos ter a segunda turma agora em janeiro, tá? Então as inscrições vão abrir agora dia 25, dia 24. Dia 25 vão abrir as inscrições para o curso Potência Cíclica e as inscrições encerram no dia 29. As vagas então aí são limitadas dentro desse tempo, tá bom? Eu espero que você venha pro curso também. O que tem o curso, para quem é o curso, o que acontece no curso? Vamos lá. Tá vendo todas essas fases que a gente tá falando, todos esses movimentos, todos que a gente tem falado aqui no dia a dia? Pois é. Tudo isso a gente vai colocar em prática no nosso dia a dia. No curso você vai ter uma mentoria, duas encontros de mentoria comigo. Então essas mentorias são, eu vou te passar passo a passo ferramentas que você pode conhecer através dessas ferramentas que você pode conhecer o seu ciclo. E aí você vai escolher qual você se adapta melhor, qual você gosta melhor para você utilizar no seu dia a dia de autoconhecimento, certo? Nós teremos mais 2 encontros de tirar dúvidas. Então, a partir das aulas, você tem mais de 28 aulas para você assistir. Além de que todas essas lives que nós fizemos aqui de 21 dias vão ficar gravadas lá na plataforma também. Durante um ano, você vai poder assistir todas essas lives, todos esses vídeos e meditações. Então lá tem meditações guiadas para cada semana, para você utilizar durante cada fase do seu ciclo. Nós passamos um caminhar no ciclo menstrual. Então, a partir do primeiro dia da sua menstruação ou do primeiro dia da lua nova, que é quando a gente começa o nosso curso, que vai começar, as aulas vão ser liberadas no dia 11 de fevereiro, que é a lua nova. Então, quando a gente começa ali na lua nova, você vai começar, então, a olhar para o seu ciclo. Você vai começar a olhar primeiro dia, o que você pode fazer. Então, todos os dias são vídeos práticos e rápidos para você colocar em prática todo esse conhecimento do ciclo, né? Então, você conhece tudo isso através das meditações e dos áudios e dos vídeos que vão ter lá na plataforma, mas através das mentorias, e você coloca em prática. Então você passa a colocar em prática isso no seu dia a dia. Existem lá vídeos com práticas de 2, 3 minutos, sabe? Para você realmente ir fazendo, porque isso é para que todas as mulheres possam fazer. Porque eu sei que o tempo é corrido, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas aí você vai começar a colocar você como uma prioridade todos os dias, de 5 minutinhos aí por dia, pra você ver esse videozinho e ver qual é a prática daquele dia, pra você fazer, pra você potencializar cada fase dessa. Então, quanto mais você vai fazendo, mais você vai potencializando a si mesma, mais você vai se conectando e entendendo que isso vai ficando natural no seu dia a dia, e a partir daí você consegue trazer toda a sua potência cíclica pro seu dia a dia, para seus relacionamentos, para sua vida, para o seu trabalho, para sua família, para tudo. Então é isso que significa mais ou menos o curso Potência Cíclica. Eu vou falar mais sobre ele ainda, tá? As inscrições se abrem então no dia 25 de janeiro e eu espero que você se programe para ver para ele. Um beijo grande no coração de vocês, mulheres. Eu vou deixar então 2 meditações, a meditação de ontem e a meditação de hoje, lá no curso no grupo do Telegram, para você ir se adaptando e entendendo como tipos de meditações aí para cada fase, tá? Lá no curso também existem outras meditações mais profundas ainda. E eu vou trazer pra vocês, é isso, eu vou fazer. E amanhã então nós vamos falar sobre a magia da pré-menstruação. Bora lá? Um beijo grande, compartilhem essas lives
depois que vocês assistirem, de coraçãozinho também. Vai curtindo aí, isso ajuda bastante, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.